vocês. Obrigado, Thales. Doutor, está me ouvindo? Perfeito. Perfeito. Nós estávamos falando sobre estratégias de mercado, de como os advogados podem ter um maior êxito na sua prática cotidiana, nos seus escritórios. Quais as estratégias assim, de mercado você pode nos orientar em relação à nossa prática da advocacia? Em relação à prática hoje, eu tenho algumas visões. A primeira delas, a questão da especialização. Hoje veio, há um tempo já, existe essa questão, até uma tendência de mercado de exigir que o advogado seja especialista em uma área específica. Nós antigamente tínhamos bancas generalistas, né, mais frequentemente, em que um advogado atendia praticamente tudo, né, do penal ao tributário, ao trabalhista, ao civil, de uma maneira geral. Essas pessoas hoje elas tendem a perder mercado para quem é especialista na área mesmo. É lógico que existe mercado para todo mundo, mas os melhores clientes estão cada vez mais exigentes. Isso também é uma tendência. Então, se você quer um cliente melhor, um cliente que vai pagar mais, um cliente que vai ter um problema maior, que vai depender do advogado mais vezes, ele vai ter a tendência de buscar um especialista. Agora, é preciso ter uma visão muito clara a respeito disso. O advogado acredita, né, a maioria pelo menos, que ele especializar numa área só é o ideal. Por exemplo, eu especializar só no trabalhista, ou só no civil, só no direito de família. Hoje, a gente percebeu, principalmente com essa questão do isolamento, tanto que essa estratégia é uma estratégia temerária, por assim dizer. Porque se aquele seu mercado mudar, você fica literalmente sem cliente. Né? Aqui, muitos advogados nesse momento perderam clientela, pelo menos não foram contratados novamente pelos clientes e dependiam apenas de uma área. E isso acabou afetando significativamente muitos deles, pelo menos o que a gente tem notícia aqui, né? Dentro do meio, dos contatos que a gente tem aqui, principalmente em Belo Horizonte. Então, o que eu enxergo hoje é uma visão um pouco diferenciada. É preciso ser especialista, sim, mas o ideal é ser especialista em ramos de atendimento, ou seja, nichos de mercado. Você tem que ter especialização ou atuação em várias áreas do direito. Trabalhista, tributário, papapá. Se você não conseguir tudo, e eu acredito que nem é bom conseguir tudo, tenha parcerias, de fato. Então, eu, por exemplo, Victor, eu não atuo na área trabalhista de jeito nenhum. Mas os meus clientes dependem do trabalhista. A gente é focado aqui na área de franquias. Meus clientes dependem de trabalhista. Então, eu tenho parceiros muito técnicos, muito bons serviço, de confiança, que me ajudam aqui, que atendem para mim na parte trabalhista. Eu tenho cliente, eu tenho contato do cliente, eu continuo com o relacionamento do cliente, mas quem faz a parte técnica são os meus parceiros, eu os remunero conforme acordo, combinado com eles. Mas eu não deixo de atender. Então, não é porque o meu cliente foco, precisou de uma matéria que eu não tenho, que eu não sei, é que eu não vou atender esse meu cliente. Eu vou atender sim, ainda que seja por um parceiro. Apesar do relacionamento ser direto comigo. Então, o que eu sugiro é ter um foco no mercado, ser focado em algo dentro do mercado e não em áreas do direito especificamente. Exemplo, meu caso aqui, a gente atua em franquias, então eu atendo especificamente franquias. A gente tem um foco especializado nisso aqui. Não, eu vou atender só bar e restaurante. Ok, bar e restaurante depende de várias matérias, mas focado ali, você vai se tornando
uma autoridade nesse meio. Ah, não, eu vou atender família, eu vou atender mulheres, por exemplo, conheço advogadas que só atendem mulheres. Maria da Penha, Alimentos, ótimo, elas passam a ser, hoje, uma referência nessa área. Começa a correr o nome desses advogados e advogadas no mercado, no meio. E aí que gera a credibilidade, e aí que gera a autoridade. Então, isso é uma forma de gerar autoridade. Outra forma é estar presente nas redes sociais, não tem jeito. Hoje em dia, cada vez mais. Você não vai poder vender, você não pode colocar lá assim, liga aqui, marca uma consultoria grátis, você não pode fazer isso. Mas a sua cara tem que estar lá. Veja bem, a sua cara, não é a logo do escritório, não é o nome do escritório, é a sua cara, né? A nossa cara, Zé Geraldo, não tem jeito. Porque os clientes contratam pessoas, advogados, e não escritórios. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Ele contrata ali a cara do advogado, né? Então, isso hoje é fundamental. E aí que começa a cada vez ser mais importante essa necessidade do desenvolvimento dessas outras habilidades fora da capacidade técnica. Por exemplo, fazer lives, participar de entrevistas igual essa que nós estamos fazendo aqui, que vocês abriram as oportunidades para mim mais uma vez eu agradeço. Lives no Instagram, isso tem, assim, sido a tônica hoje, depois dessa pandemia, né? Todo mundo faz live e tal. Pô, cadê você, advogado, que não está fazendo uma live sobre o seu ramo de atividade, sobre uma área de direitos, uma MP que saiu agora recentemente? Seus clientes estão ávidos por saber sobre isso. Cadê você lá na rede social falando, dando a cara aqui para poder ouvir? Isso gera credibilidade, isso gera autoridade, isso vai atrair os seus clientes. E aí, depois disso, palestras, pode fazer palestras também quando a gente puder fazer ao vivo, fazer reuniões iguais essa no Zoom, encontros. Eu falo do direito do trabalho, quer dizer, você fala do direito do trabalho, doutor José Geraldo, e eu falo de outro qualquer, mesmo trabalho. A gente pode fazer um evento, podemos fazer um evento, olha só, e vamos convidar os nossos clientes, aqueles que já nos contrataram, que já nos pagaram, eles querem saber qual que é a nossa performance, e eles vão indicar para outros. E isso vai aumentando a sua credibilidade. E depois também a escrita, né? O advogado que não escreve também, já partindo para a parte técnica e tal, mas não adianta só escrever petição. Petição é muito bom, tem que saber, mas não é só adianta só isso. Escrever artigos, colocar no site, colocar no blog, colocar no Instagram, criação de e-books também. Pô, seu cliente, imagina seu cliente está procurando, uma pessoa está procurando um divórcio, por exemplo. E aí ele entra no Instagram e vê lá o advogado lá, ó, baixa aqui o e-book dizendo tudo sobre divórcio. O cara baixa, ele está ali com conflito com a esposa, com o marido, ele vai baixar o e-book ali na surdina, escondido, vai ler ali de madrugada, normal, vai acontecer, né? Na segunda-feira de manhã, adivinha para qual advogado que ela vai ligar? É para você. O cara escreveu um e-book, não tem segredo, não tem erro. Então, isso também é fundamental. Então, é sair, doutor, desse pensamento que advogado advoga. Uhum. Não, advogado tem que ser empresário. Tem que ser empresário. É essa a capacidade técnica que a gente precisa, que eu recomendo, evidentemente, desenvolver, claro. Precisa ser um empresário mesmo. Olha, como que eu vou captar mais clientes? Eu não posso pôr um outdoor na avenida. Mas eu vou escrever, eu vou fazer a live. É tudo um processo contínuo, trabalhoso, que demanda tempo, demanda dedicação, demanda algumas habilidades, demanda habilidade de vendas, demanda habilidade de oratória, demanda habilidade de escrita, demanda controle de preocupações, porque os prazos continuam correndo, né? Os prazos não param jamais, então você tem que tirar sua cabeça ali da preocupação do escritório, quanto os problemas, os processos correndo, e parar, não, peraí, que eu vou escrever um artigo sobre isso, eu vou
vou escrever um artigo sobre aquilo, o outro, vou alimentar as minhas redes para poder atrair. O primeiro mês não vai acontecer nada, o segundo mês não vai acontecer nada, mas ao longo de 6 meses, um ano, não tenho dúvida, vai valer o esforço da captação dos clientes. Então, são muitas coisas na prática a serem feitas, né? Essa pergunta eu penso que era nesse sentido. Não, interessante. Inclusive, nós já podemos tirar 2 parâmetros aí para análise, né? Nossos colegas advogados já podem fazer uma análise dentro do escritório e fora do escritório. Então, as suas dicas, por exemplo, do dia a dia do escritório, a prática de organização, como lidar com o cliente, como receber esse cliente, como dar esse feedback para esse cliente, né? Trazê-lo para dentro do escritório, para que ele entenda o nosso trabalho, para que ele possa participar desse trabalho no sentido de saber o que está acontecendo, quais que são as rotinas processuais, para que ele possa entender. Eu costumo falar que o direito é difícil, porque também se fosse fácil, a gente ficava 5 anos na faculdade, né? E quando nós saímos, por exemplo, nós ainda saímos sem saber muito, quase nada. Então, é muito difícil. E isso, para uma pessoa, para o nosso cliente, por exemplo, é difícil dele entender. É difícil dele entender a rotina processual, a marcha processual. Então, realmente, trazê-lo no momento da primeira entrevista com o cliente, dizer para ele, olha, funciona dessa forma, existe esse procedimento, a primeira análise do juiz, análise do pedido liminar, né? Depois, se houver algum problema para ser sanado inicialmente, o cliente tem que ser chamado novamente, completar e juntar provas necessárias, deixar bem claro para o cliente que o direito é feito sobre provas, né? Então, não adianta fazer aventuras jurídicas. Eu sempre falo que aventuras jurídicas não funcionam e a justiça é muito séria, no sentido de que não se pode brincar com ela, porque existe lá os institutos lá da sucumbência, existe pagamento de custos processuais, então tudo se baseia em provas. Então, aventuras jurídicas realmente não são interessantes. E o advogado, mesmo precisando de clientes, mesmo tentando buscar novos clientes, principalmente nesse momento tão difícil de pandemia, em que a economia está muito parada, e ele tem que ter coragem de dizer não para certas demandas, né? Então, tem algumas demandas que realmente não vão frutificar, elas não vão vingar. Então, o não também faz parte dessa relação com o cliente. E uma relação também de muita transparência, porque uma das coisas que atrapalha muito a prática do advogado é a mentira, né? Então, os fatos, não vou ser redundante aqui, os fatos têm que ser verdadeiros, né? Então, sem redundância aqui, mas de qualquer forma, o cliente tem que trazer a verdade para o advogado, porque o advogado não sabe da história, ele sabe do relato do cliente, né? E aí essa verdade ela tem que bater com as provas, e batendo com as provas aí se forma uma demanda que existe a grande possibilidade de sucesso, mesmo porque nós não podemos garantir sucesso algum. A nossa atividade é uma atividade meio, né? E esse meio para chegar ao fim, ele tem que ser bem executado, bem feito, bem planejado, né? Então, as suas ideias, por exemplo, de dar o feedback para o cliente por e-mail, por outros mecanismos de comunicação, é muito interessante, bacana. Eu acho que as rotinas dentro do escritório, elas têm que ser profissionalizadas mesmo, né? Tem que ser organizadas, né? É difícil quem advoga sozinho, porque a gente fica naquele dilema, né? Nós vamos advogar ou nós vamos gerenciar o escritório? Perfeito. Isso aí é difícil separar essas coisas. Aí você tem que gerenciar as suas despesas, as suas receitas, né? Organizar tudo isso. E extrapolando para fora do escritório, tem essas estratégias interessantes, que essa divulgação do advogado, né? Do seu negócio. Então, como nós sabemos, nós não podemos fazer captação de clientes, né? Mas isso não impede, por exemplo, que nós façamos um trabalho de informação, de informar a sociedade. E o que nós estamos fazendo aqui agora, né? E que milhares e milhares de colegas advogados fazem todos os dias,
com as suas transmissões ao vivo, com seus vídeos gravados, com seus canais. E é interessante que, nesse momento em que nós estamos fazendo essa transmissão e dando informação, transmitindo informação, as pessoas podem fazer uma análise do nosso próprio perfil profissional, da nossa capacidade técnica também. Né? Então, elas podem ver nessas pessoas, nesses profissionais, seriedade, confiança. Né? Outro ponto importante também, que o senhor levantou aqui, a questão da especialização. Costumo falar que o advogado clínico geral já não cabe mais. E mesmo porque também nós não conseguimos fazer isso. O direito é muito amplo, o direito é dificílimo. Né? E aí são várias áreas, é muito complexo, e acaba, se você quiser fazer tudo ao mesmo tempo, você não faz nada, na verdade. E é muito melhor, na verdade, nós irmos a um especialista, em qualquer área que seja, do que ir na pessoa que pratica todos os ramos. Né? Principalmente os clientes empresa, é claro que eles vão buscar especialistas naquilo que a empresa necessita, né? Naquela demanda, naquele ramo do direito. Então, são dicas valiosíssimas, as dicas que o senhor trouxe para a gente, porque realmente é uma tendência do mercado de advocacia, a busca da especialização. Né? Por mais que fique difícil, por exemplo, recusar uma coisa, o senhor disse que não trabalha com o direito de trabalho de forma alguma, mas eu também tenho uma certa resistência também, mas interessante são as parcerias mesmo. Né? Então, você tem a capacidade de reconhecer que nessa área você não atua, eu atuo nessa outra área, mas eu tenho colegas que podem fazer, eu confio neles e fazer essa parceria na advocacia. É muito difícil trabalhar esse ramo sozinho, né? É muito complicado. Então, essas parcerias de escritórios, de colegas, eu acho muito bacana. São ideias bacanas de serem discutidas com nossos colegas e também dicas interessantes para a estratégia de mercado da nossa advocacia. Agora, em relação à liderança do advogado, o que o senhor pode dizer em relação da liderança? A liderança hoje, liderar significa conduzir pessoas para lugares melhores. Sim. Fundamentalmente é isso. Para poder conduzir pessoas, você precisa de diversas habilidades para influenciar pessoas, inclusive. Mas a primeira pessoa que você lidera é a si mesmo. Então, tudo isso que eu estou dizendo aqui parte, em primeiro lugar, das lideranças do advogado com ele mesmo. Você disse muito bem, doutor José Geraldo, que para quem atua sozinho, principalmente, é difícil você ser advogado uma hora, tem que ser administrador outra hora. Sim, ninguém disse aqui que é fácil, não. Mas é necessário. Precisa tornar o escritório um negócio. Então, vai valer da sua liderança interna, em primeiro lugar, relacionado à sua disciplina. Então, ter o autocontrole, ter organizado a agenda. Olha, às segundas-feiras, de 9 horas da manhã, aqui acontece aqui comigo, de 9 às 10 horas da manhã, eu sei que o prazo não vai ter nenhuma publicação ali, né? Que não veio nada do domingo. Então, dia de segunda, das 9 às 11 horas, 10 e meia, 11 horas, eu vou comunicar, eu faço aquele levantamento e vou comunicar aos clientes, olha, seu processo está assim, assim, assado, papapá. Vou fazer o caixa na sexta-feira, que eu sei que também que geralmente ninguém liga, às 16 horas, vou lançar o caixa, o que gastou, o que não gastou, o que entrou, o que não entrou, lança lá, funil de vendas. Essa semana eu falei com o Beltrano, Ciclano, Beltrano me ligou, outro falou que ia me ligar, não ligou, então eu faço esse funil aqui para poder na semana seguinte, ou às vezes até no mesmo dia, entrar em contato com esse povo. Então é organização, esse é o primeiro ponto da liderança, é liderar a si mesmo, é trabalhar essa disciplina interna. E depois, é isso que nós fazemos, inclusive, nos nossos treinamentos lá da Mastermind, né? Trabalhar essa liderança interna. E depois a liderança externa, aí você vai conduzir pessoas para lugares melhores. Exemplo, a primeira pessoa que você vai liderar ali é o seu cliente na sua atuação ali como advogado. Às vezes tem muito cliente que chega para você e que quer uma coisa que não é bom para ele. Ele quer alguma coisa que ele ouviu falar. Uma vez, recentemente, um cliente falou comigo, eu quero entrar com uma ação contra o Estado, que eles
eles entraram na minha casa sem mandato de busca e apreensão, entraram, invadiram, levaram as coisas, mas eu quero entrar porque eu sei que esse processo contra o Estado é muito rápido, que em 3 meses eles já depositam o dinheiro na conta. Puxa vida! Eu também quero saber como é que faz isso. Que mágica que é essa, hein? Mágica que mesmo, mágica viu? é essa que eu quero conhecer? Quem é que falou isso que eu quero aprender como é que faz? Mas beleza. Então, assim, vai valer da sua liderança ali com ele. Peraí, meu amigo, deixa eu te explicar, deixa eu ter a paciência, deixa eu ter a calma aqui para poder te ensinar como que as coisas funcionam de fato. E depois com a sua própria equipe. Essa questão do relacionamento com parceiros também vale muito da sua liderança. Que tipo de parceiro você vai ter do seu lado? Não pode ser qualquer um, né? Eu preciso trazer gente do gabarito, do naipe do Dr. José Geraldo para o meu lado, mas será que ele vai querer fazer parceria comigo? Eu tenho que convencê-lo disso, eu tenho que apresentar alguma proposta, um ganha-ganha. Olha, você vai ganhar aqui, eu vou ganhar aqui também. Eu tenho cliente, você tem a técnica, ou vice-versa, você não tem a técnica, mas eu tenho aqui, a gente faz um combinado. Então, tudo isso vai valer do seu comportamento, que é a liderança propriamente dita. Liderar é saber onde quer chegar. É o primeiro ponto do líder. Então, o que você quer para você? Qual que é o faturamento que você quer ao final do mês? É 5 mil? É 10 mil? É 20 mil? Ok. Tá, se você quer 20 mil, o que está faltando para você fazer? É liderança interna. E o que está faltando para você fazer chegar a 20 mil mês, 30 mil mês? Ah, então está faltando mais 10 clientes. A gente que não tem nem esses números, doutor. A questão é essa, os caras não têm nem esses números, não sabe de onde vêm os clientes dele, não sabe qual que é o ticket médio, não sabe qual ação gera mais dinheiro, mais lucro. Às vezes nem preço não sabe. Às vezes está cobrando lá um preço que está dando prejuízo, na verdade. Ele pega um dinheiro na mão aqui, tal, paga uma continha ali a colar, mas no fundo está gerando prejuízo, porque ele vai ficar mais sei quantos anos trabalhando num processo, gastando tempo, né? Tempo é dinheiro e audiência e aquilo outro. Então, tem que fazer esses levantamentos todos para saber qual que é a ação que gera dinheiro aqui. Ah, é divórcio que gera? Então, vou focar em divórcio. Vou fazer propaganda, vou fazer divulgação, artigos sobre divórcio. Então, esse é o controle interno da liderança que precisa ter, né? E depois, para formar equipe. O segundo lugar é formar equipes. Sozinho, a gente sabe que a maioria hoje, né, a maioria dos escritórios são unipessoais mesmo. Isso é uma realidade, inclusive, da OAB de São Paulo. Lá, se não me engano, 60% ou 70% dos escritórios são unipessoais já. Mas só, se você sobrecarregar demais, a gente tem um limite de capacidade técnica. Vamos supor que você esteja no seu limite da sua capacidade técnica, capacidade produtiva, na verdade. Você está no seu limite da capacidade produtiva. Quanto que você está ganhando? Ah, estou ganhando 10 mil. Pô, você quer mais? Quero, mas não tem para onde ir, porque você não tem como acertar mais cliente. E aí, como é que vai fazer? Então, é melhor perder 2 mil no seu orçamento, 3 mil no orçamento e contratar um estagiário, uma equipe, uma secretária, o que quer que seja, para poder ganhar capacidade produtiva e aumentar o valor ao final, lá para 20 mil. No final da operação. Então, tudo isso é estratégia de liderança. E aí tem que formar equipe. E aí vale da sua habilidade também como líder, né? Como que eu vou conduzir essas pessoas? Como que eu vou convencê-las a entrar nesse projeto? Como que eu vou convencer as pessoas a fazerem parcerias comigo? Então, esses são os trabalhos que a gente faz lá na Mastermind. Doutor, nós temos 2 minutinhos de programa, mas eu não posso deixar de pedir para o senhor comentar um pouquinho sobre a questão da oratória para os advogados. Sim. Cada vez mais importante, não é só... A pessoa pensa que oratória para advogado é audiência e sustentação oral. Não é verdade, né? Oratória, estamos nós aqui, agora fazendo oratória, né? Usando iluminação, usando algumas palavras de retórica, né? Alguns verbos específicos para convencer as pessoas. Então, isso tudo é oratório. Para o advogado é fundamental. Se ele quer se destacar, a comunicação é
habilidade fundamental, ou seja, que sustenta a essência. Então, é para falar com o cliente, é para falar com o parceiro, é para falar com o colaborador, é para convencer o juiz, é para despachar o juiz, é para falar na secretaria e pedir, por favor, anda com o meu processo, pelo amor de Deus. Tudo isso é oratória. E claro, fundamental para os advogados hoje. Então, nós também temos lá os treinamentos de oratória para advogados. Muito bom. Sei que tem 2 minutos acabando. É uma pena que acabou o tempo. Você já está convidado para outros programas, tá bom? Obrigado, eu agradeço. Eu só tenho que agradecer a sua brilhante participação, trouxe para a gente dicas fantásticas aí para a nossa advocacia e, como disse, está estendido aí para novos programas, novos debates, conversas e muita boa noite. Boa noite também, Thales, é com você agora. Boa noite, nossos ouvintes. Tudo de bom para vocês. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, doutor José Geraldo. Ótima noite também para o Vitor Pessoa. Mais um programa sensacional Direito em Foco. E lembrando mais uma vez que a programação fica salva em nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Para quem não pôde acompanhar agora, pode acompanhar a hora que quiser. Um abraço, doutor José Geraldo. Um abraço, doutor Vitor Pessoa. E a gente volta na próxima terça-feira com mais uma edição do programa Direito em Foco. Rádio 3VL, você sempre na mesma sintonia.